Vamos voltar aqui, retornar à aula, onde nós vamos simular aqui a conexão entre dois roteadores. Já expliquei que os cabos serial DCE e DTE são os cabos que conectam os roteadores simulando uma rede WAN. Se eu fosse simular uma rede local, utilizaria, por exemplo, um crossover ou um cabo normal. Tudo bem? Depois nós vamos fazer essa simulação aí. Então, por favor, cliquem no DCE, selecionem o DCE, cliquem no roteador em ASSIS, selecionem a interface, arrastem até o outro roteador, no caso aqui o roteador Bauru, cliquem sobre ele e selecionem a serial 2/0 também. Não tem problema nenhum. Se vocês notarem, o clock fica aqui no roteador ASSIS. Então aqui na serial 2/0 nós temos o clock do roteador ASSIS. Ok? Façam esse procedimento. Sempre, pessoal, sempre, em uma conexão serial, uma interface vai determinar a taxa de transferência. Né? Quantos bits vão passar por segundo nesse link. E determina também o tamanho do link. Tudo bem? E a outra ponta, que é o serial DTE, ele é passivo. Ok? Jamais eu vou ter uma interface com duas seriais aqui, ó, que vai haver conflito. Até agora, alguma dúvida? Beleza? Então agora nós vamos fazer a documentação dessa rede. Pessoal, é um procedimento que a maioria dos alunos, por preguiça, não faz. Aí chega na hora da prova, chega na hora do exercício, confunde tudo e coloca o IP de uma interface em outra, vira aquela bagunça. Então, agora é o momento de documentar a rede e ter cuidado. Então tem uma anotação aqui, ó, ou somente pressionar na letra N, você vai abrir uma caixinha de texto e vai colocar o IP aqui, ó, 200, 230, 10, 100, barra 24. Barra 24. E na outra interface, 200, 230, 10.200, barra 24. Até agora eu não estou usando subredes, hein? Então, um é a interface 100 da rede 200, 230, 10 e a outra interface 200 da mesma rede. Claro, tem que estar na mesma rede, senão não há convergência aí, não há conexão. Ok, jovens? Alguma dúvida até agora? Tranquilo, né? Ótimo. Então, tendo a documentação aqui, ó, o endereço IP, qual a interface, o número da interface e o nome do roteador, eu já posso entrar nele e fazer as configurações iniciais. Estão prontos? Vamos abrir o roteador ASSIS, CLI. Ele apresenta esse diálogo de configuração, porque ele não tem nada configurado, ele está zerado. Então ele apresenta esse diálogo de configuração. Você vai clicar em não aí. Não quero esse diálogo. Com a letra N só. E pressione o Enter. Vai ser essa interface. Pessoal, não tem limpar a tela aqui, infelizmente. Tá? Não há como limpar a tela aqui. Sugiro a todos que anotem os comandos. Depois eu vou deixar essa videoaula no Moodle lá, ver se cabe, tem espaço. Ou se não, compartilho com vocês. Tá? Sugiro que anotem os comandos. Pois não, Emílio? Não? Você estava fazendo assim? Ok. Então, primeiro, se vocês notarem, pessoal, como eu disse na aula passada, esse cara aqui é um CLI. É uma interface de linha de comando. Ele é um interpretador de comandos. Como tem no Unix, como tem no Linux.
tá? Como tem no DOS. Então, esse cara aqui, ele vai interpretar os comandos que você digitar. Se você digitar algum comando errado, ele fica tentando traduzir esse comando, e demora. Depois tem um comandinho que eu evito isso, tá? Que nós conseguimos fazer com que a CLI não fique tentando interpretar comandos errados. Ele vai interpretar somente os comandos corretos. E da mesma forma que o Unix ou Linux, eu vou falar Unix, você já sabe que é tudo, né? Fora a Microsoft, ou é Unix ou é Microsoft, tá? Então, ele tem níveis hierárquicos de configuração. Então, na aula passada, nós vimos aqui que nós estamos no nível exec de usuário comum. Ou seja, exec de usuário. Apenas eu consigo visualizar alguns comandos. Com o comando show, eu consigo pingar uma máquina na outra, uma interface na outra. Coisa simples. Então, qual que é o primeiro comando que eu vou aprender para sair do modo exec de usuário comum e partir para o exec privilegiado? Que lá no Unix é modo root. Aqui é o modo exec privilegiado. O comando é enable. Notem, ele não pediu nenhuma senha, ele já acessou. Depois nós faremos algumas configurações de segurança implementando senha aqui. Ok? Ótimo. Acessei o modo exec privilegiado. E agora nós vamos começar a iniciar a configuração das interfaces. Tá? Tudo bem? O próximo comando, se vocês notarem aqui, um pontinho de interrogação, tem um monte de comando aqui, ó. Estão vendo? Um monte de comando. Tá? Nós vamos fazer, assim, modo prático, mais superficial, depois nós vamos detalhando. Ok? Nós vamos agora acessar as interfaces. Como? Fazendo as configurações das interfaces. Tudo bem? Todos estão entendendo? Nesse nível aqui eu não consigo configurar as interfaces ainda. Ok? Olha lá, quantos comandos, ó. Tá? Então, nós vamos digitar o comando. Então, já digitamos enable, que muda do modo exec de usuário para exec privilegiado. E agora o módulo de configuração de terminal. Configure terminal. Esse que é o comando. Configure terminal. Aí eu vou habilitar a configuração das interfaces. Se vocês notarem, o prompt já mudou. Ó. Antigamente não tinha nada aqui, ó, só tinha o router. Aqui já tem a configuração, ó, config. Estão entendendo? Primeira coisa que nós vamos fazer é mudar o nome do roteador. Hostname Assis. Hostname Assis. Eu altero o nome do roteador. Ok? Alguma dúvida até agora? Enable, configure terminal, hostname. Receitinha de bolo, hein? Vamos ver se vocês estão bons de memória. Qual é a interface do roteador aqui que eu tenho que configurar? E qual é o endereço IP dela? Qual que é a interface? Serial. Que número? 2/0. Então vamos lá. Interface serial 2/0. Isso aqui, ó. Interface serial 2/0. Notem, mudou o prompt de novo. Config-if de interface. Beleza. Tranquilo. Aqui eu já estou dentro da interface. Todas as configurações agora são referentes a essa interface. Vamos atribuir o endereço IP a essa interface. IP address 200.230.10.100, é isso? E o /24 é a máscara. 255.255.258. Correto, pessoal? Correto aí, juventude? Ah, garoto, justamente. Aí isso é pegadinha.
2550. Máscara padrão, classe C. Atribuir endereço IP. Beleza, não deu nenhum erro, né? Tranquilo, né? Isso aqui, pessoal, toda interface é isso que você vai ter que fazer. A única diferença é, a interface que tem o relógio, eu configuro o clock dela. A outra que não tem o relógio, eu não faço nada. Coloco só o IP lá e salvo. Um abraço. Tudo bem? O reloginho. Clock rate 64.000. Ou seja, ele vai estipular uma banda de transmissão de 64.000 bits por segundo. 64 mega. Ali é para dar o barra 24, não, 255. Não, tem que colocar 255 mesmo. Se eu colocar a barra 24 não vai funcionar. Configurar o... É a máscara. É, o barra 24, tem que colocar. Clock rate 64.000, entenderam? Eu defini a largura de banda aqui. É aqui que é definido a largura de banda, moçada. De acordo com cada capacidade de cada roteador, ó. Antes aqui, ó, um pontinho de interrogação, ó. Eu posso ir até 4 GB nesse roteador aqui, ó, de largura de banda. 4 milhões de bits por segundo. 64 mega, 72, 125, 128, 200, 500 mega, 800 mega, 1 gigabit, 1.300, 2 gigabit, 4 gigabit. Ok? Nós vamos usar o padrão que é 64.000. Pressiona o Enter aí. Definiu o clock. Se eu colocar no outro que tem clock, ele até aceita o comando, mas não vai resolver nada, porque o clock não está lá. Entenderam? E agora eu vou subir a interface. O comando shutdown, moçada, ele desativa a interface. Escreve o address aí de novo, IP address, só que eu errei a mesma coisa. Eu também acho. Ah, tá, 2Ds e 2S no address. O shutdown, ele desativa a interface. Se eu colocar o comando no na frente, eu faço o contrário, eu ativo a interface. Se eu quiser alterar o IP, e não é esse IP, errei. Vai lá na frente dele e coloca um no IP address. Estão entendendo? Depois a gente faz esse teste aí. No shutdown. Beleza, subiu, ó. Professor, subiu, mas ele está down ainda. Por que está down? Porque eu preciso subir, ativar a interface na outra ponta lá. Ok? Esse no shutdown é para ele não... Ativar a interface. Ah, para ele ativar. Para ativar a interface. Tem mais um monte de comando que eu posso usar aqui, ó. Olha lá, a largura de banda, ó, bandwidth. Vamos tentar colocar esse bandwidth aqui, ó. O 64.000 quer dizer que eu posso passar por aquele link 64.000 bits por segundo. Também determinei a largura de banda, ó, 64.000. Olha que bacana. Bandwidth 64.000. Oi. O comando clock rate, ó, esse comando bandwidth, eu estipulo a largura de banda. Largura de banda. E o comando clock rate, eu estipulo quantos bits vai passar por segundo nessa banda. Determina a rodovia, um bandwidth, e clock rate, quantos carros por segundo vão passar nessa rodovia. Lembra do MTU que eu falei para vocês, pessoal, aula passada? Olha lá, ó, eu seleciono o tamanho máximo de pacote que pode passar nessa interface. Olha lá, ó, 64 até 17.940, o tamanho do pacote, em bytes. Não é bacana isso aí? Não é bacana, pessoal? Sai lá com 1.500 bytes da interface do computador. Se eu definir o tamanho de MTU que eu quero dentro dessa interface, dependendo do tamanho, se for menor que 1.500, ele quebra os pacotes, ele segmenta, ele divide os pacotes em pacotes menores. Cara. Deixar para lá isso aqui. Vamos lá. Beleza? Configurei a interface, está bonitinho, certinho. Vou sair da interface. Exit. Sair da interface. Tudo bem?
Agora é um comandinho aqui, pessoal, que vai fazer com que o meu interpretador de comandos não fique tentando interpretar o comando. Depois eu mostro o problema para vocês. Então escrevam aí, no IP, domain, traço lookup. No IP, domain lookup. No espaço IP, espaço domain. Lembra do no IP? Todo mundo já viu no IP, né? Já acessaram no IP aí? Para jogar Tibia? Só lembrar do no IP domain lookup. Acabou. Enter. Ele não fica, ó, se eu fizesse isso aqui, ó, um comando errado, ele ia tentar traduzir esse comando, ia ficar uns 5 minutos parado aí minha CLI. Então aqui ele não tenta mais traduzir comandos que não são reconhecidos pela CLI. Então, no IP domain lookup, desativa o tradutor de comandos para comandos errados. Ótimo. De novo o exit. Se eu desligar o roteador, o que vai acontecer? Eu vou perder todas as configurações, porque elas estão na memória. Eu preciso tirar da memória e jogar para a memória flash, que é a NVRAM. Aqui está em memória RAM. A NVRAM, que é? Não volátil RAM. Ou seja, memória flash. Como se fosse o HD. Tudo bem? Então vamos lá. Como que eu faço isso? Copy. É nesse nível aqui, ó. Lembrem, eu saí da aba config. Estou só na aba exec privilegiado. Ó. Só tem um hashtag aí. Copy. Escreve aí RU e aperta o Tab. Ele vai completar o comando para você. Copy, run e config. As configurações que estão em execução, que estão na memória RAM. E vou mandar elas para startup config. Pressiona o ST, aperta o Tab, ele completa o comando para você. E Unix, pessoal. Copy, run e config para startup config. Pegou aí, Du? Consegui qual ST? Você tá? ST e Tab. Pressiona o Enter. Você quer salvar nesse destino? Sim, na startup config. Pronto, agora eu posso reiniciar o roteador, que não tem mais problema. Salvei as configurações. Fala, Du. Ok? Todos entenderam? Esse daí você salva as configurações da memória. Tira da memória e salva na flash. O que você respondeu aí pra ele? Não apertou Enter, só apertou Enter. Pessoal, eu vou parar a gravação agora porque vai ficar muito grande. Depois eu vou passar para vocês. Vocês vão configurar outra interface agora, seguindo essa mesma linha aqui de configuração. Eu vou gravar a configuração na outra interface e daí já fica certinho. Tá? Vocês vão tentando fazer aí. Vamos lá. Nesse caso, você não configura aí a ponta, né? Aqui não configura o clock. Só numa ponta só. Ó, o configure terminal eu consigo abreviar, ó, conft. Ele abrevia o comando, tá? Mais prático. Em vez de escrever configure terminal, conft. Interface serial 2/0. IP address 200, 230, 10, 200, máscara padrão. Comando bandwidth, clock rate é só onde tem o reloginho, tá? Que é ali que eu vou determinar a largura de banda e quantos bits vão passar por segundo nessa banda. Beleza. Ah, 2D. Copy run config, startup config, beleza. Ping 200, 230.
10.100. Beleza, tranquilo. Vou parar a gravação.